Bom dia. Meu nome é Maíra, para quem não me conhece, eu sou diretora administrativa do Hospital de Olho d'Água das Flores, a unidade Adélia Brandilar. E fiquei muito feliz em fazer parte de alguns momentos com vocês durante o ano 2024. A Neves me fez o convite e como eu gosto muito de desafios, né, e de aprender também sobre muitas situações, para mim foi gratificante participar de alguns momentos. Quem veio viu que algumas vezes eu fiquei ali no cantinho observando e aprendendo, né, sobre tudo que vocês fazem aqui. E que lindo, né? Que lindo que vocês participam, que lindo que vocês cultivam saúde para as pessoas. E aí, diante dessa situação, eu conversei com a Neves e eu disse a ela: Neves, me tocou o coração e a sensibilidade nesse mês de março, que é o Março Lilás, que a gente fala sobre um foco no câncer de colo de útero, e eu vi a necessidade de vir falar com vocês. Por quê? Quando eu faço algumas colocações, eu sou professora do curso técnico de enfermagem, o curso técnico onde é atuante na área da saúde, e dentro do curso técnico, a maioria das minhas matérias eu falo sobre saúde. E que interessante, né? A saúde ela está inteiramente ligada à nossa alimentação e à prática de exercícios físicos. E aí, diante dessas vindas ao sindicato, né, eu observei e fiz até algumas colocações neles em minhas aulas, falando sobre o trabalho do sindicato e a importância que o sindicato tem sobre a questão da alimentação saudável, né? E aí eu trouxe para vocês hoje o câncer de colo de útero, que é falado no mês de março, né, que é o mês lilás. O Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, ele fala que o câncer de colo de útero, ele tem algumas situações em que faz com que a gente tenha um agravamento, né? E o que é que o Março Lilás faz? Além de todos os meses do ano, né, que a gente trabalha essa questão das prevenções sobre o câncer, o março ele é literalmente ligado a trabalhar justamente essa doença. Não que os outros meses a gente não faça, mas esse é o prioritário para a gente. O objetivo do mês de março, né, é acompanhar e alertar sobre os fatores de risco que essa doença pode causar para as mulheres, que é o câncer de colo de útero, informar sobre métodos de prevenção, estimular o diagnóstico precoce e proporcionar o maior acesso de serviço de diagnóstico e tratamento, contribuir para a redução de mortalidade. Por quê? Porque para quem se aprofunda mais um pouquinho, vai saber que o câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres que mais mata as mulheres no Brasil, né? 80% das mortes de câncer em mulheres está relacionado ao câncer de colo de útero. E aí, como é que a gente pode fazer essa prevenção para que a gente se cuide? Primeiramente, nós que temos nossas filhas, né? Elas precisam ser vacinadas com a vacina do HPV, para que seja a primeira barreira contra alguns tipos de câncer que são relacionados a esse tipo de vírus. Fazer o uso da camisinha, e quando a gente faz o uso da camisinha é automaticamente ligado àquelas pessoas que têm múltiplos parceiros, né? Aquelas pessoas que não têm um parceiro fixo, ou aquelas mulheres que ainda não têm um parceiro, né? Um esposo que seja fixo dela, certo? E evitar ter esses parceiros, já que a gente não sabe onde é que eles acabam indo. O câncer de colo de útero, o que é o câncer de colo de útero? É um tumor, né? Ou seja, uma desorganização celular que acontece no nosso órgão, né? Que é no colo, que é a parte inferior da nossa vagina, onde se existe algumas lesões e essas lesões vai ocasionar a longo prazo o câncer de colo de útero. Como é que isso acontece? O câncer de colo de útero, ele não dá de um dia para o outro.
as lesões, elas começam a aparecer e as mulheres precisam fazer rotineiramente o seu exame de citologia, que é onde vai diagnosticar essas lesões. Sendo diagnosticadas no início, a gente consegue ter um tratamento eficaz, né? E aí, o que é que a gente faz? A citologia, ela precisa ser feita anualmente ou a cada 6 meses para aquelas mulheres que tiveram alguma alteração. Caso essas mulheres não tenham tido alguma alteração, elas só precisam fazer esse exame a cada 2 anos. Então, é pouco, gente. É tão pouquinho, né? Você precisar ir a um posto de saúde, fazer um exame de citologia a cada 2 anos para a nossa própria prevenção e para a nossa própria saúde. O que é que causa essa doença? É o vírus, né, o papilomavírus, que é transmitido por relação sexual, e a maioria das pessoas tem contato com esse vírus. Porém, o nosso próprio corpo consegue eliminar esse vírus. Por quê? Aí eu vou falar, né, avisar você o porquê que a gente consegue eliminar esse vírus na maioria das vezes. A gente consegue eliminar porque a gente precisa ter uma alimentação saudável. E como é feita essa alimentação saudável? Ela é feita através de alimentos que não tenham contato com agrotóxicos. E aí, onde foi que entrou a questão do eu achar tão importante o trabalho que vocês fazem aqui? Justamente isso. Por quê? Porque se a gente tem dentro do nosso próprio município um sindicato onde ele trabalha com alimentação saudável, com a prática de cultivo de alimentos, né, que faz bem à saúde, por que a gente não divulgar, né? E por que a gente não estimular a compra desses alimentos? Se vocês às vezes podem nem imaginar o quão bem vocês fazem à população. Mas quem está do outro lado, principalmente quem trabalha na área da saúde, principalmente quem sabe a importância dessa alimentação saudável, vai dizer a vocês a importância que isso ocasiona. O agrotóxico, ele é uma substância tóxica ao nosso corpo, onde a gente tem contato constante, né? Onde era para ser uma alimentação saudável, onde era para ser uma alimentação rica, nós estamos nos intoxicando, né? E aí, hoje, a gente sabe que a maioria das doenças, seja ela biopsicossocial, ou seja, biológica, psicológica ou social, ela envolve alguns requisitos. Dentre eles, os que mais a gente foca é a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos, que são inteiramente interligadas. E aí, o que é que as mulheres sentem quando tem esse tipo quando entram em contato com esse tipo de doença? No início, as mulheres não sentem nada. E isso é o mais difícil. Por quê? Porque quando a gente não sente e a gente não tem o hábito de fazer o exame, que é a citologia, nós estamos deixando que o vírus, né, que essa desorganização celular tenha uma disseminação e que ela comece a acarretar alguns prejuízos à nossa vida. Depois que ele entra em contato com o nosso corpo, que a gente não consegue detectar precocemente, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a ter alguns sintomas como o corrimento, dores, ardência, né? Na prática do exercício, na prática do sexo. E aí a gente vai começar a entender que há alguma coisa de diferente no nosso corpo, né? Porque nós mulheres, como a assistente social falou, que eu acho perfeita a interação entre as equipes, né? Ela falou sobre o a gente se cuidar, né? Como a gente se cuida? Psicologicamente, uma relação onde existe submissão é realmente uma relação saudável, né? Não é que as profissões hoje, psicólogo, saúde em geral, esteja estimulando a separação entre homens e mulheres. Pelo contrário, nós estamos estimulando que os homens e as mulheres comecem uma interação. E essa interação ela é extremamente importante, né? Por quê? Para que a gente crie os nossos filhos
e que eles entendam a real relação com o que acontece. E aí, quando ela falou sobre o desafio que a gestação traz para as mulheres, eu estava me vendo ali como mãe, né? Como mãe. E aí eu estava me vendo porque eu tenho duas situações. Eu sou mãe de menino e eu sou mãe de menina. E aí, como é que a gente vê essa relação entre mãe de menino e mãe de menina? Primeiro, o desafio em ensinar os nossos filhos que eles precisam tratar as suas esposas como eles tratam as suas mães. Quem aqui nunca ouviu falar, né? Que um bom filho será um bom marido, será um bom esposo. E isso é verdade, né? Hoje, quando a Neves falou, desde o início que eu venho prestando atenção, quando a Neves falou sobre o empoderamento feminino, não é que realmente a gente queira ser mais do que os homens, ou menos do que os homens. A gente só precisa ser igual. Não precisa de outro espaço. Nem mais, nem menos. Só a igualdade. E aí, quando entra essa questão do empoderamento feminino, é porque justamente foi falado que nos tempos antigos as mulheres eram o quê? Submissas. Mas por que submissas? Porque elas eram mulheres para criações de filhos, né? Não era a mulher, não era vista como uma pessoa evolutiva. Ela era vista como a pessoa que ia fazer com que os nossos filhos crescessem saudáveis, né? Literalmente isso, né? Ia cuidar, ia lavar, ia fazer a comida. E não é só isso, a nossa função não é essa. E quando a Neves falou no início, que eu disse, a mulher pensa duas vezes. Não é que eu queira dizer que a mulher é mais. É porque nós mulheres temos algumas situações em que a gente consegue fazer algumas coisas diferentes dos homens. Por exemplo, todas as mulheres aqui vão concordar comigo. A gente já fez duas coisas ao mesmo tempo, ou mais. Quando a gente lava os pratos e faz a comida, a gente já está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E eu acho interessante porque o meu esposo, ele... E ainda olhando o menino que está na sala, é justamente isso, né? Eu digo duas coisas, porque na verdade a gente faz muito mais que duas. E aí, quando eu falo isso, é porque meu esposo disse o seguinte, Maíra, como é interessante, se ele estiver fazendo o almoço, ele não lava os pratos, porque pode ser que o almoço queime. É interessante, né? E aí, quando a gente fala desse cuidado pra gente como mulher, a gente fala sobre isso, sobre o cuidado com o nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é a nossa ferramenta. É o que faz com que a gente consiga exercer e executar tudo isso que a gente faz. Sem saúde, a gente não consegue fazer nada. Quem aqui nunca ouviu dizer, né? Que saúde é tudo. Se você tiver saúde, você consegue trabalhar, você consegue cultivar, você consegue fazer sua horta, né? E aí essa é a importância do nosso cuidado. E nesse mês do Março Lilás, a importância é sobre o câncer de colo de útero. É sobre a gente falar sobre as nossas dificuldades, né? E a gente também se respeitar e dizer, não é não. É possível prevenir o câncer de colo de útero? E aí está a resposta. Sim. Como é que a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero? Primeiramente, a vacinação. Segundo, o uso dos preservativos para aquelas pessoas que têm múltiplos parceiros. Terceiro, a gente tem a alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. É difícil? Não. Se a gente faz tudo isso e associado à citologia, né, que é o Papa Nicolau, que é tão falado, a gente consegue prevenir o câncer de colo de útero. E aí surgiu uma pergunta na nossa cabeça. Por que é que o câncer de colo de útero mata tantas mulheres? Porque, infelizmente, diferente de vocês, mulheres empoderadas, de mulheres que se destacam dentro de um sindicato, existem outras mulheres que ainda vivem submissas, que ainda não conhecem o seu poder e não sabem que
para que a gente consiga executar e fazer e criar os nossos filhos, a gente não precisa da ajuda do outro. É bom, é muito bom a gente ter um parceiro para a gente dividir as nossas angústias, para a gente dividir, né, as nossas despesas, para a gente dividir o amor que a gente tem para dar. Mas isso não é tudo. Primeiramente eu, segundo eu e terceiro eu. Certo? Quem deve tomar a vacina? E aí vocês, papais e mamães, né, precisam entender que os nossos filhos precisam tomar a vacina. Ela está disponível no posto de saúde, né, da região de vocês. E eles precisam tomar por quê? Porque a gente já viu que a vacina é a primeira barreira contra o HPV. As meninas e meninos de 9 a 14 anos, eles vão conseguir ter o primeiro contato e com isso vão conseguir eliminar 80% dos vírus que causam a doença do câncer. O que é o exame preventivo? É justamente a citologia, né, que eu falei a vocês, é o exame que é o Papa Nicolau. Ele é feito no posto de saúde também e ele deve ser feito anualmente, como eu já falei a vocês, ou a cada 6 meses se houver alguma alteração em algum momento da vida de vocês. Caso contrário, se nos 2 últimos anos não houve nenhum tipo de alteração, esse exame ele só precisa ser feito a cada 2 anos. Então, um pouquinho, um dia, né? Não é nem um dia, são questões de minutos para fazer o exame e a gente conseguir eliminar essa doença tão terrível para nós mulheres. E aí tá, quem deve fazer esse exame? Mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram uma atividade sexual, independente de estar tendo ou não, né? Ela precisa fazer se ela teve em algum momento da vida dela algum tipo de relação. De quanto em quanto tempo, eu já passei para vocês, né? A importância de fazer anualmente. E após os 64 anos, se nos 2 últimos exames vocês não tiverem algum tipo de alteração, vocês não precisam fazer. Mas permanece as outras avaliações, né, com as consultas ginecológicas. Por exemplo, né, mulheres têm outros tipos de doenças, miomas, né, uterinos. Então, a gente precisa permanecer com as nossas consultas, mas não com os nossos exames, após os 64 anos. E onde encontrar a vacina? Nos postos de saúde. E aí, eu encerro para vocês essa apresentação, que é tão importante, né? Eu falei aqui relacionada às mulheres, mas vocês, homens, podem conscientizar, e isso é a questão da parceria entre homem e mulher, né? Da importância de um casamento saudável, né? De uma relação saudável, e de vocês entenderem o quão importante é a gente fazer parte da vida do outro de uma forma significativa. Queria agradecer, Neves, mais uma vez, pelo convite e dizer a vocês que eu estou aqui disponível para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Como eu falei, eu sou enfermeira, atuo hoje, eu sou diretora administrativa da unidade, mas eu tenho alguns outros requisitos e a Neve sabe, e aí ela precisando, algum de vocês precisando, pode entrar em contato, pode falar e aí a gente tenta resolver a situação. Obrigada.